Olá pessoal, tudo jóia? Pablo da Neo Tecnologia novamente. Estou aqui no Uruguai, tudo jóia? É isso aí. Pois bem, agora há pouco eu fiz o vídeo, soltei e já o telefone tocando lá dentro. Pablo, por que um rapaz que conserta videogame, ele perguntou: Pablo, mas é interessante que você falou sobre como é que o kit funciona, mas por que não me é ensinado, porque não foi me ensinado que eu devo medir o processador antes de fazer o serviço? Porque essa ideia não é divulgada, porque justamente se você toda vez que for consertar o videogame, for medir o processador, você vai ter como dizer ao teu cliente, né? Ao teu cliente, em quantos por cento depois de você ter feito o serviço, você ter feito toda a arte de ter trocado as bolinhas, soldado, colocado pasta térmica, fechado o videogame, testado o videogame, você pode dar um diagnóstico a ele dizendo: olha, teu videogame vai ter tantos por cento de vida, troque-o, fique com ele, pode jogar dia e noite, entendeu? É para ontem, se desfaz dessa bomba, porque isso aí vai estourar na tua mão. Mas você só pode dizer isso se você estiver baseado em fatos reais. E como é que você vai saber disso? Se você estiver medindo o processador. Se você estiver medindo o processador, aí você vai tomar a decisão de sim ou de não trocar o processador, ou fazer o rebalo. Porque justamente isso que vai fazer toda a diferença para você. Então como é que você vai fazer? Você vai pegar os pontos de VDD e GND, ou seja, os pontos de aplicação da tensão na máquina, e você vai medir isso através da circulação de uma corrente. Logo eu farei alguns vídeos mostrando como é que se faz isso com um instrumento chamado miliohmímetro, que é um medidor de ohms, só que de alta resolução, porque ele tem que medir ou seja, em milésimos de ohms. Então ele vai medir de 0 ohm, um curto total, até, por exemplo, 200 miliohms, ou seja, 0,2 miliohms. Ele vai me trazer qual é a resistência correta. Ele vai medir de 0 a 2 ohms. Então ele vai me dizer: olha, está com 1975 miliohms, ou seja, 1,9785 de resistência interna. Como é que eu consigo essa precisão toda? Através de uns artifícios eletrônicos, que é injetar uma corrente conhecida e você ter a leitura do que circula e o que volta, e aí você sabe. E o conversor é de alta resolução, então você tem uma resolução precisa. Então hoje você não tem mais como fugir de dizer ao teu cliente em que posição está o teu videogame. Digamos assim, você vai ao cardiologista, por exemplo. Então você vai se operar e você está com uma insuficiência cardiorrespiratória. Então você vai fazer uma operação e aí você diz pro médico: doutor, qual é em que ponto eu estou num parâmetro em que 0 seria morto e 100 seria uma pessoa nova, um adolescente de 12, 13 anos. Ele falou: faça os testes ergométricos, você vai correr, eu vou saber como é que está a tua função cardiorrespiratória e eu vou te dar um parâmetro. Pois bem, ele se baseia em parâmetros. 0 está morto e um adolescente de 12, 13 anos, super atleta, 100%. E aí ele vai tomar a decisão. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar os parâmetros que eu vou te dar, você vai saber o que é um processador 0, certo? E o que é um estragado, você já sabe que é abaixo de 1 ohm, ou seja, a corrente é muito alta. Mas por que, Pablo, o processador se estraga? Justamente porque ele esquenta muito. Se quando ele esquenta, ele consome mais corrente. Isso é um princípio termodinâmico. Conforme o calor, a circulação de correntes é acelerada. É como no trânsito. Você tem um trânsito num dia frio, pode ter um congestionamento, mas está todo mundo lá no friozinho. Na hora que tem um calorzão de 40, 50 graus, todo mundo fica agitadão, quer ir embora, não aguenta ficar naquele calorzão e quer sair dali. Com o calor acontece a mesma coisa. Então os elétrons fluem com maior impetuosidade, com mais violência, digamos assim, e aí acabam provocando e cavando buraquinhos em que eles vão estragando a estrada, vão criando trilhos em volta, e aí essa trilha circulam mais carros, e esse estresse chama a atenção e causa mais estrago, chega uma hora que circula tanto carro que não tem mais carro nas casas, tá todo mundo na rua. Mais ou menos, eu exagerei, mas para você entender que quanto mais esquenta, mais estraga. Então é por isso que você tem que manter o videogame frio.
e é assim que estraga o processador. Então você tem que saber aonde ele está estragado, em que ponto da curva entre ele estava zero até estava estragado, ele se encontra para você, técnico em eletrônica, não enganar teu cliente, ser eticamente defensável o que você está fazendo e você dizer para ele, olha, mais ou menos eu posso dizer que está em 40% a vida útil do teu videogame, tem 30%, 20%, se desfaz disso, venda isso, leiloa isso, faça qualquer coisa, ou esse videogame está pronto para morrer amanhã, entendeu? Você sabendo os parâmetros, você tem como explicar para as pessoas. Tá joia? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!